Olá, pessoal! Eu sou Fabrício Almena e a gente está aqui hoje para um papo muito especial. Sejam muito bem-vindos ao podcast Esse Papo é o Bicho. E a gente tem hoje aqui dois convidados muito importantes e eu estou muito feliz em receber vocês aqui, doutora Carla Daniela, cirurgiã clínica geral e também gastroenterologista formada pela UFAP São Paulo. E o doutor Charles, também é odontologista, cirurgião e também formado em São Paulo pela Anclivepa São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Fabrícia. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre odontologia veterinária. Né? Algumas patologias, algumas coisas como prevenção, como é importante a gente prevenir, trabalhar com o especialista também, como é importante também isso para a medicina veterinária em geral, né? Para valorizar a nossa profissão, para valorizar as especialidades. Esse nosso podcast, ele é direcionado tanto para veterinários quanto para estudantes de medicina veterinária. Mas muitos tutores depois conversam com a gente: ah, doutora, vi vocês, vi você no podcast. Então, a gente tenta falar assim de uma forma que todos consigam entender também. Então, vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a estrutura dos dentes dos cães e gatos. A gente vai abordar, né, principalmente cães e gatos. Diferença entre os dentes dos animais e dos humanos. Doutor Charles. Pronto. Eh, Todos os cães e gatos, né, os pets, eles têm caninos, incisivos, premolares e molares, tá? Estrutura dentária de todos é, vamos dizer, dente. Nós temos a polpa, nós temos o esmalte e nós temos O osso alveolar, né, que está só o segurando alveolar, que ali são que segura, temos Os os ligamentos? ligamentos periodontais e temos também a parte mais, vamos supor, mais grossa, que é a dentina, certo? Uhum. Então, isso é a estrutura dentária em si, vamos dizer, a anatomia dentária. Isso nos animais e no humano, né, Isso gente? nos animais e nos humanos. Não tem mudança de estrutura dentária, vamos dizer, de anatomia dentária, tá? Todas essas estruturas, tanto os pets como os humanos têm, certo? E eu acho que é interessante, até para ficar mais didático, né, as próximas discussões, a gente lembrar que o dente ele tem a coroa, né, e tem a raiz. Né, e a coroa é essa parte externa, né, para fora da gengiva, e a raiz é o que fica ali dentro do osso. E isso é muito importante quando a gente vai abordar, né, Charles, as patologias odontológicas, é bem importante a gente entender isso, né, que a gente tem a parte visível, né, do dente, que é a coroa, e a parte que a gente não vai conseguir visualizar, que é a raiz. A gente só vai conseguir visualizar a raiz através de radiografias, tomografias. Então, essa estrutura ela fica dentro do osso, né? é bem interessante porque, às vezes, a gente define um tratamento com essas observações que a doutora Carla fez. Uhum, Se tem um aparecimento de raiz, se não tem, se tem uhum. uma retração da gengiva, se não tem. Então, isso aí vai definir o tipo de tratamento e a abordagem que a gente vai fazer com esse Com o PET, paciente, o né? paciente. Só para os tutores, né, que às vezes eles escutam isso, só para lembrar aqui, que eu acho que não está aqui na nossa programação, os animais eles também têm dentinhos de leite, viu? E às vezes os tutores perguntam, doutora, está caindo o dentinho do meu animal, é normal? Então, eles trocam de dente também, né? Isso. A troca dentária ela inicia por volta do quarto mês de vida, e costuma se encerrar por volta do sétimo, sexto, sétimo mês de vida. Algumas raças a gente tem uma certa demora, né, Charles, para Demora que um pouco ocorra essa mais. troca completa, o que algumas vezes é até um problema, né? A gente vê muito em algumas raças a persistência desses dentes que a gente chama de decíduos. E em alguns casos a gente, precisa inclusive ter que extraí-los, né, porque eles não caem. Tem que fazer uma Extrais, intervenção cirúrgica, né? cirúrgica, porque eles podem trazer algum problema futuro. Ou empurrar, vamos dizer, o próximo dente, que o dentezinho que está mais perto dele para frente ou de lateral, fazer algum problema de fístula. Uhum.
A E gente também vê, né, um e comprometimento comprometimento com o com o dente dente é definitivo, às vezes, né? definitivo, aí Porque também há um dificulta, né, a limpeza, a pois é. higienização, E há a um pasta. acúmulo maior de resíduos, nessa região onde tem esse dente descido, esse dente de leite que não caiu. Então, para vocês tutores, fica a dica, né? Sempre que observar que o dentinho de leite do seu animalzinho não caiu, procura um médico veterinário para ser orientado qual é a melhor forma de fazer esse procedimento, se vai ser necessário fazer esse procedimento ou não. Dica para o tutor. Às vezes o pessoal chama até de boca de tubarão. É, porque às vezes a gente pega uns, né, Charles, que é quase que toda a dentição decídua e a dentição permanente, você olha e, meu Deus. Tem um bocado, viu. Vamos lá. Problemas dentários comuns. Então, quais são os principais problemas? Quais são os mais frequentes em cães e gatos? Me dê aí alguns exemplos e como é que a gente pode fazer, quais sinais, quais sintomas, o que é que a gente pode fazer para identificar quais são esses problemas bucais. Fala os Como dois. eu trabalho com mais a parte de cirurgia geral, né, o que é que eu pego mais, né? Eu pego mais casos de doenças periodontais, alguns casos, oncológicos, mas eu estava até discutindo antes aqui do podcast com o Charles, que ele tem uma casuística muito maior de né, de pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos eu tenho É, bastante casos. acaba que às vezes a gente tem uma rotina diferente, né. Eu não faço tratamento de canal, por exemplo, aí o Charles já tem uma casuística maior. Tratamento de canal é como na odontologia humana, né, que é tratar ali a polpa do dente, né, que por alguma razão, houve uma doença nessa polpa, né, ou muitas vezes é morte dessa polpa ou inflamação dessa polpa, que é onde está localizado, né, os vasos, né, o nervo, e é um procedimento doloroso e requer tratamento endodôntico, né, e aí precisa fazer canal, como em humano. E aí o Charles já tem uma casuística maior de problemas, de patologias relacionadas a que requer, tratamento de canal. Mas no geral, eu acredito que é mais doença periodontal, né, que é a inflamação dessas estruturas dentárias, gengivite, perda óssea, dente com mobilidade, muitas vezes chegam, né, Charles, com, comunicação da boca com o nariz, né, que É, são as comunicações comunicações oronasais, fístulas. fístulas, fraturas dentárias, e geralmente uma fratura dentária leva a uma exposição de polpa, que leva a uma inflamação dessa polpa, que a doutora estava falando nesse chat. E Uhum. muitas vezes o tutor ou o próprio médico veterinário não se atenta a esse problema, e quando chega para que a gente faça essa avaliação, já não tem mais como a gente fazer um canal. Seria um final. Já tá muito evoluída a Muito evoluído. doença e O, não o dente já perdeu toda aquela estrutura lateral, vamos dizer, os ligamentos, já tem uma perda óssea, já tem uma infecção já tem também, né, já está infecção, contaminado, bem né? contaminado, e não resta outra opção senão A fazer a extração extração, mesmo, né? certo? Aham. E em relação a outras doenças, né, como tumores, por exemplo, onde vocês encontram mais comumente? Em qual região da boca? Eu encontro o mais comum, eu acho que é no palato, na parte de dentes molares, certo? Uma casuística bem grande. Ultimamente eu tenho feito algumas cirurgias, e são cirurgias bem, vamos dizer, destrutivas. Mais cruentas, Cruenta, né? né. Aham. Cruenta. É, Acho que nesse caso a gente nossos colegas às vezes eu acho que pecam um pouco por demorar um pouco para para encaminhar, né? encaminhar. É. Ficam protelando, protelando, e eu sempre gosto de falar, se você vê na boca um carocinho, não perca tempo, porque boca a gente não tem espaço, não tem mucosa, não tem osso, não tem como fazer. Quando você vai ver, você vai ter que fazer uma retirada imensa, muito grande, então é perda óssea, perda de estruturas musculares, fica bem difícil. É, E para tirar um tumor com margem, você ir na É, boca, né? boca, a Que é, imagem é uma coisa bem, são né. cirurgias bem cruentas. E quando você pega cirurgias tumorais em palato, geralmente ela já está atingindo a parte de Cavidade respiração, nasal. cavidade nasal. Então você já tem uma perda da área, da região nasal, né? uhum. Então é bem. Às vezes, eu estava comentando com a doutora Carla que essa semana, foi semana passada, eu fiz uma cirurgia
que eu tive que chegar até por baixo do olho, já estava no globo ocular, tirando tumores, tirando tumor, tirando tumor. Então, se a gente diagnostica isso um pouco mais Precoce, né? precocemente, então a cirurgia fica bem mais fácil, a recuperação bem mais rápida e E aí puxa o gancho, dessa questão, né, que o Charles está falando dessa demora, porque muitas vezes é uma falha do próprio médico veterinário clínico, né, de não ter o hábito de inspecionar a cavidade oral, né, dos cães e dos gatos. E boca, como o Charles falou, né, qualquer coisinha diferente que você vê ali, um carocinho, um aumento de volume, é necessário que se investigue, porque é uma alta incidência de formações malignas. Então, boca, geralmente o que a gente tem são melanomas, carcinomas, bem então são tumores agressivos agressivos. demais, né. Isso, e como ele falou, boca a gente não tem muita margem. Então, geralmente, quando a gente vai tirar um tumor em boca, requer remoção de dente, de osso, Radioterapia. né, das estruturas ali moles de gengiva, mucosa, então é realmente uma cirurgia bem cruenta e quanto mais precoce a gente, identificar, maior é a chance da gente conseguir uma cura, né, da gente conseguir uma intervenção que seja curativa. Porque muitas vezes quando a gente vai intervir já é um paliativismo, né, já não tem muito o que fazer. Muitas vezes, como eu disse, é uma demora, a doutora Carla falou, é uma demora de fazer esse encaminhamento, um diagnóstico, e quando você vem fazer, o animal já está com uma certa idade, vamos supor, 14, 15 anos, né? E aí isso já é também um Tem as grande problema. As comorbidades, né. comorbidades não só é aquela comorbidade da boca, É, já vem existe associada a outra. associada a outras coisas, né? E fora isso, a gente tem a doença periodontal, que é, eu acho que A bate campeã. a campeã. Eu estava lendo a doutora Mariana, ela falando que se você tiver 10 pacientes na sua sala de espera, 95% deles, 9,5 pacientes têm doença periodontal. É. Todos eles vão precisar de intervenção. E aí To- puxa o gancho de novo da questão Do do colega colega clínico, né? clínico, na demora de identificar, de encaminhar, de fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento assertivo, né. E a gente fala muito isso, inclusive em reunião, né, Carla? Sobre a avaliação da boca do paciente. Quanto é importante E isso? lembrar que a boca, ela traz outros problemas, né? A boca é uma Porta de porta de entrada. entrada para problemas bem graves. Isso. Tudo bem, muitas vezes a gente se foca numa coisa, mas está esquecendo da boca. E a boca é Uhum. que causou aquele problema. É. Vamos dizer, um problema renal, um problema cardíaco, um problema hepático. Até Até neurológico, né? A gente tem alguns neurológico. estudos que a bactéria que é encontrada na boca, que a gente vê animais com alterações neurológicas por Assim, conta dessas Já tem bactérias, né? trabalho mostrando cadela com piometra, é, com Uhum. bactérias provenientes da boca, eu já então peguei animais com doenças auditivas, oculares, né? Nasal, isso é bem Bem corriqueiro, comum, bem comum, e renal, hepático, cardíaco, devido à doença periodontal não tratada, né? não tratada. E a Doença periodontal você tem que tratar, como a doutora disse, lá do início. Quando o seu paciente chegar para fazer a primeira vacina, ele já é um paciente odontológico. isso. hum, Ele tem que ser avaliado a parte odontológica. Ah, doutor, mas o senhor não lhe encontra. Não é preciso um médico veterinário odontólogo. uhum. Um médico veterinário Clínico, clínico que faça a avaliação e que daí ele oriente, né? encaminhe, oriente e encaminhe. É. Né? E aí Isso é é preciso. importante que todos saibam, identificar, né, fazer uma boa avaliação, que saiba, anatomia, né, odontológica, que saiba ali o que seria o normal, né, de se encontrar dentro da cavidade oral do animal, para saber identificar o que for patológico, né, porque se você não sabe o que é o normal, como é que você vai saber o que é o Como é que vai patológico? saber? E, aí tem muita atenção, né, também, puxando esse gancho, me veio agora na cabeça, com relação às raças braxcefálicas, né, que Isso. geralmente são raças que têm a anatomia toda bagunçada, né. E aí a gente pega muito problema, né, Charles? Eu pego muito, muito, muito. Quando vem para mim, em vez de ser uma simples, vamos ser,
como a gente fala corriqueiramente, uma limpeza, se torna uma cirurgia grande, que é Uhum. perda dentária, com comunicação oronasal, e a gente não tem espaço, tem que arrumar um espaço, Isso, tem que porque são arrumar cães que pele, tem que arrumar mucosa para é. suturar. Que já são cães difíceis, né, Chaves, Difícil, assim, difícil. delicados, né, Uhum. e aí a gente não quer, não é um cão que a gente quer muito tempo ali na mesa, na anestesia, né, a gente quer, então se é um paciente que a gente consegue fazer uma profilaxia precoce, uma conscientização de higienização daquela cavidade oral, é um paciente que muitas vezes, a gente não vai precisar estar mantendo tantas horas, e quem faz procedimento odontológico sabe do que eu estou falando de tempo, né, os anestesistas que estiverem assistindo esse podcast vão entender muito bem. E aí geralmente são pacientes que a gente não quer, né, tá mantendo tanto tempo ali, são raças mais sensíveis. Então, puxando esse gancho, o que me veio à cabeça é bem importante também estar atento nessa boa avaliação de cavidade oral dessas raças, porque a gente pega bastante problema também. Tem uma coisa que Tá. eu quero desconstruir também, que a gente observa muitos colegas clínicos geral, né? E a gente acaba recebendo alguns pacientes quando a gente vai falar sobre isso. Ah, doutora, mas o doutor disse que eu não posso mais fazer nenhum tratamento na boca dela, não, porque o animal é velho. Não vou colocar o meu animal em risco numa cirurgia. Aí a minha mente vem, o risco maior é manter uma boca desse Eu jeito no animal, né? geralmente com meus pacientes, eu gosto assim, às vezes eu faço algumas comparações. Eu digo, muito bem, se o animalzinho tem 14 anos, tá, vamos dizer que ele, na idade humana, vai ter 70, 80 anos, por aí. Aí eu digo, um senhor de idade de 80 anos, ele faz cirurgia? Faz. Mas o que é preciso para esse senhor de idade fazer uma cirurgia? Ah, os exames, todos os exames. Então, pronto. Então, um procedimento odontológico, independente do animal, sei, 14, 15, 1 ano, 2 anos, 6 meses, qualquer procedimento Isso, tem que ter cirúrgico uma avaliação. tem que ter uma avaliação clínica, tem que ter uma avaliação cardiológica e tem que fazer todos os exames sanguíneos, hemograma e bioquímico. Eu, na minha Vamos lá, vamos passar para o próximo tópico. Higiene e prevenção. A importância da higiene oral regular na saúde bucal dos animais. Fala um pouquinho para a gente sobre as técnicas de escovação, creme dental, o que é que pode ser usado, o que é que não pode, qual é a orientação principal aí de vocês? bom, eu vou. Vá, doutor Charles, pode iniciar. Qual a prevenção? A prevenção mais barata que tem é a escovação. Não tem outra prevenção mais barata e mais fácil de se fazer. Tá? Ah, doutor, tem um medicamento, isso, que faz isso. Não existe. Não existe. Se existisse, nós humanos já teríamos. Eu Então, sempre uso essa. o que existe são produtos de qualidades. Pasta de dente veterinária, a pasta de dente tem que ser veterinária para pet. Escova de dente. Aí a gente tem vamos dizer, uma gama de opções. Eu gosto muito de escovas de dente da tipo humana, certo? De criança, principalmente de criança, que são as cerdas bem macia e aquela parte onde tem a cerda, a cabecinha da escova pequena, Que Uhum. que facilite, né. facilita imensamente A a escovação, escovação, né? Da né? boquinha do A pet que é boquinha do menor. pet. Uhum. Ah, mas eu gosto de dar osso. O osso, daqui a 6 meses você vem para mim para fazer um tratamento odontológico, um canal ou então uma extração. Isso. A A gente fraturas escuta muito isso, né, Charles? "Não, mas eu dou osso para limpar o dente do meu pet". Não pode, gente. O osso, principalmente o osso, quando a gente oferta, que passou por cozimento, né, pelo processo do cozimento, ele endurece ainda mais. Então, na hora que o cão ele for morder, ele vai fraturar, né, eu pego muito. Nossa, é rotina, assim. acho que há 1 mês atrás eu peguei uns 3 animais que vinham com um processo inflamatório do dente, daí fistulou infraorbitário, que é um buraquinho aqui abaixo do olho, e, assim, por incrível que pareça, passou por uns 10 profissionais, e quem indicou esse paciente para mim foi um estudante que me acompanhou durante 6 meses.
Assim, é bem engraçado. É o que a gente comentou mais cedo, É né, uma se coisa não bem. conhecer Avaliação da anatomia. boca, né, É. do bicho. E ainda mais, esse estudante me ligou dizendo: doutor, alguém queria fazer uma limpeza com água, fazer Uma uma lavagem? lavagem, sim, doutor, fazer uma lavagem. Eu Na digo, fístula? na fístula, fazer uma lavagem. A É, gente pega muita, abordando esse tema da fístula, né, que era até para a gente ter comentado nas patologias que a gente pega com rotina, a fístula é campeã, né, associado à doença periodontal, que chega, aquele aumento de volume, abaixo da pálpebra inferior, drenando secreção, muitas vezes, né, quando ela fistula. E aí, algumas vezes já rodou em diversos clínicos e ninguém sabe o que é. Passa creme dermatológico, usa antibiótico, aí com antibiótico melhora durante o período, depois volta a abrir quando suspende o antibiótico. Eu já tive paciente que chegou para mim com indicação de um colega de fazer quimioterapia, porque achava que era tumor, né, formação, e na verdade era uma fístula. já peguei um Então, que disseram: é um tumor, doutor. é, Aí então eu falei: esse tumor vai melhorar daqui a 7 dias. Depois que extrai. Né? É, Então, a assim, gente recebe mesmo muitos animais com fístula, eu abscessos. estava comentando uma vez com o próprio anestesista, doutor Roberto, que é o anestesista que está mais comigo, e alguns outros, que a gente está precisando, dar até, não sei se vão gostar, que as faculdades trabalham um pouco mais com os estudantes. é É, muito carente, na verdade, né. Na faculdade, a parte da A odontologia odontologia é é bem. muito esquecido, né. A odontologia, na verdade, é eu uma acho que área na que é faculdade muito eu nem tive esquecida. aula sobre Eu odontologia. tive, Eu tive de aquinos, não, eu odontologia tive para dizer que tinha 42 dentes, incisivos, pouca coisa, né? E E aí na realidade, a odontologia, como vocês estão ouvindo e vendo, é muita coisa. e É, aí acaba que forma o clínico que não vai ter o hábito de olhar a boca, que não vai saber identificar uma doença, e tanto é que a gente tem pouquíssimas pessoas, né, atuando É, na área da odontologia. É uma área eu, que é pouco explorada, durante a graduação. eu explica pra gente como é, A já que vocês trouxeram a escovação, né. escovinha, A gente explica. trouxe, gente, eu não, o doutor Charles trouxe alguns modelos de escova. Assim como ele, eu também costumo indicar escova infantil, né, pediátrica. Por quê? Porque as cerdas são macias, a gente tem que entender que quando a gente vai escovar o dente de um animal, seria como se a gente estivesse escovando o dente de uma criança. Não é a gente que está escovando o nosso dente, a gente está escovando o dente de um outro ser. Então, a gente não tem uma noção muito grande do tanto de força que a gente está colocando ali, empregando na escovação. Então, o ideal é que seja a escova com a cerda mais macia possível. Mas a escovação ela tem que ser todos os dias, né, para ser eficaz. A gente tem que desorganizar esse biofilme, né, essa placa que está começando a se formar. A gente não pode deixar que ocorra a mineralização dessa placa. Essa mineralização ela geralmente ocorre em 2 dias, né, e a gente não tem que dar esse freio para que ela não ocorra. E por isso que a escovação ela tem que ser todos os dias. E aí o que é que eu falo? É como escovar o dente de uma criança, né? Movimentos circulares, de cima para baixo, tentando pegar todas as faces do dente. Tem animal que vai ser mais colaborativo, tem animal que vai ser menos colaborativo, mas o ideal é que a gente comece o quanto antes a colocar o hábito da escovação, né? E aí, às vezes, eu até falo pro tutor começar a escovar com o próprio dedo, porque às vezes o animal ele não tem nem o hábito da manipulação da A boca, boca, né? Às vezes é um animal que nunca nem o tutor abriu a boca do animal. e acha que você vai fazer alguma coisa a mais, uma coisa dolorosa, ou alguma coisa, aí ele fica receoso, né? Isso, então eu até falar, inicie
com a pasta pondo no seu dedo, vai colocando o dedo ali, massageando a gengiva dele, o dente com o próprio dedo, para ele se habituando ali com o processo. Depois, gradualmente, vai introduzindo a escova, mas isso é algo que tem que ser começado de jovem, do animal ali na primeira consulta, tudo isso já ser passado pelo clínico, para que a gente tenha uma aceitação, uma adesão melhor, tanto por parte do cliente como a aceitação do pet, né, do animal. Cão é muito mais fácil, gato é muito mais difícil, mas mesmo assim eu tenho clientes que conseguem escovar dente de alguns gatos, porque depende muito do temperamento e do quanto mais cedo a gente iniciar esse processo, né? É, eu gosto de sempre falar com os meus clientes, isso tudo que a doutora falou é a mesma coisa, só que eu faço de uma maneira diferente. Eu peço para, doutor, nunca escovei os dentes do meu cão, do meu gato. Eu disse, beleza, nunca escovei. Então você vai escolher um horário que seu cãozinho ou seu pet esteja relaxado. Você também tem que estar relaxado para Né. poder trabalhar esse lado, porque não É. adianta você estar com pressa, aperreado, que não vai rolar, não vai rolar. Então, nunca escovou? Quer começar a tentar? Enrola uma gazezinha no dedo, pega um pouquinho de patê e bota perto da língua dele. Deixa ele lamber. Todo dia vai um pouquinho. Um certo dia você tira o patê e coloca a pasta e deixa ele lamber. E assim vai. Quando ele lamber a pasta, você introduz um pouco na boca e assim, isso é um processo de Paciência, né, paciência diário, né, para diário, adquirir o hábito, né. justamente. E quando você pensar que não, você já está escovando o dente. Aí você vai passar para uma escova adequada e com Uhum. pasta PET, né? A pasta. Doutor, existem várias pastas. Qualquer pasta, a não ser que você tenha um processo diferenciado, um processo de inflamação na boca, ou tenha um outro problema na boca, aí quem é que vai dizer que e qual vai ser a pasta vai ser o médico veterinário odontólogo. Uhum. Né? Não tem nada? O que vai interessar é, como a doutora disse, a desorganização desse processo das bactérias para não formar aquele filme. Né? Uhum. Fez a desorganização e como é que a gente faz essa desorganização? Escovando. Tem que ter Escovando. o atrito, O né, ali atrito. da certa da escova, A pasta, ela vai nada ajudar, mais, né? nada menos é o quê? É uma, vamos dizer, uma graxa, que você, para deslizar melhor. Uhum. Isso. Agora, se você tem um problema de gengiva, tem um problema na cavidade oral, é diferente. Existem pastas que têm alguns E aí produtos a que vão. gente às vezes nem aconselha, né, na verdade, o que eu sempre falo para alguns clientes é o momento da gente começar a introduzir escovação, não é quando a gengiva está doendo, quando a Não, gengiva está inflamada, porque nesse momento o animal não vai ter aceitação. eu, É. Vai eu, doer, vai machucar, ele vai traumatizar, ele vai associar aquilo ali com um momento de dor, né? aí você nunca vai conseguir escovar. Isso, então Nunca. o momento de começar a escovação é quando o animal está bem, ou antes da doença se instalar, ou pós-tratamento. Aí é onde é o momento da gente começar a escovação. E falando um pouquinho da pasta, né, que Charles abordou, a gente tem algumas pastas no mercado. Pasta sempre tem que ser veterinária, não pode de forma alguma pasta humana com Com flúor. flúor. A pasta veterinária tem de vários tipos, tem pastas super baratinhas, tem pastas mais caras que contêm enzimas que vão ajudar ali na escovação. E hoje a gente tem vários produtos no mercado, né? Cada dia é um lançamento de um produto milagroso que vai colocar na boquinha e o Ele bafinho vai vai colocar um embora. pouquinho É, e aí não existe, gente. Assim, tem vários métodos para a gente ajudar, né, a potencializar ali com que a nossa profilaxia seja adequada. Mas essa profilaxia, ela não substitui a escovação. Eu vou ter ali, né, alguns produtos, inclusive petiscos, alguns produtos, algumas rações, inclusive hoje no mercado, que já são voltadas para essa questão de saúde odontológica, onde vão ter alguns aditivos que vão ajudar ali também na prevenção, mas são auxiliadores. Eles não são método único de prevenção. Nada substitui a escovação. E essa escovação ela tem que ser todos os dias. Né. É, aquele filmezinho, né? Vamos dizer, o Tártaro, para o pessoal Uhum. entender um Para poder pouco. entender melhor, né, os O tutores. Tártaro, ali é formado. Se você faz uma limpeza, assim, para a pessoa ter ideia, se você faz uma limpeza de tártaro, tartarectomia, não gosto nem de falar isso, não. Também.
faz essa Remoção de placa é, bacteriana. Fica mais fica bonito, mais né? bonita. Quando você termina, com 2, 3 horas, as bactérias já estão promovendo aquele Uma processo, nova uma produção. nova produção. Então, quanto antes você começar a fazer esse processo de escovação, o seu resultado vai ser bem satisfatório. Uhum. Ah, doutor, então se eu escovar, nunca mais eu vou fazer uma limpeza. Não, não é assim também. Não existe. Então, também a gente não iria nunca ao dentista. Eu sempre uso isso. A gente É. escova no mínimo, É. quem não estiver escovando, né? Vamos começar a escovar No mínimo. no mínimo 3 vezes no É. dia, né? Sempre após as refeições. O ideal é que se use o fio dental. É. E mesmo assim, você precisa fazer uma profilaxia ali no dentista, né? Só que a diferença do humano é que a gente vai lá, abre a boquinha, fica paradinho. O cão e o gato não, né? Ele requer que é outra coisa polêmica também. Eu ia comentar. Mas o cão e o gato, ele requer uma anestesia. Requer. E isso é imprescindível. Quem tiver aí por fora falando o contrário, mas eu faço raspagem com animal acordado, não está fazendo o que deve ser feito. Não, Isso é fato. Se fizer, eu levo meu cachorro para fazer. É 2 pitbull, bem simples. Não, mas não é nem isso, né? Porque ali o animal vai ingerir bactéria, o animal ainda pode aspirar, senão... A gente lida com instrumentais cortantes, né? A gente lida com bactérias ali. Se o paciente ele tem que estar entubado para proteção de via aérea. Então, assim, é muita falta de cuidado, muita imperícia e prudência e todas as vezes, você fazer um procedimento desse sem uma anestesia. Fora que você tem algumas sequências para você iniciar a fazer uma tartarectomia, uma limpeza, uma raspagem de placa. Você tem que fazer Porque sondagem. a gente tem que pensar, né, Charles, que existe a profilaxia e existe o tratamento odontológico ali periodontal. Porque eu vou puxar para o nosso lado, então. A gente faz o tratamento odontológico quando o animal está anestesiado, então você faz uma sondagem. Sondagem é olhar ao redor do dente todinho se tem alguma perda de estrutura, certo? Então isso requer que o animal tenha. Ele não vai deixar acordado, vai deixar você fazer essa sondagem, tá? E você também tem que ter os instrumentais adequados para isso, né? Esses Importante. instrumentos são, como a doutora falou, são instrumentos cortantes, certo? Uhum. Então, já começa por aí. Outra coisa, a gente tem que fazer raio-x odontológico. Uhum. Muitas vezes eu não faço, porque quando vem para mim, já vem Um quadro no quadro avançadíssimo, né? avançadíssimo, vamos dizer. A doença periodontal ela tem graus, ela já está no último grau. Então não adianta a gente fazer mais nada, tem que fazer as As extrações. extrações. Se você pega um animal que tem um processo inflamatório leve, vamos dizer, na boca, no início de uma doença periodontal, aí seria bom a gente fazer, porque às vezes você há estruturas dentárias ou dentes que não foram, não é, eclodidos, eles estão escondidinho lá. Existe um processo inflamatório no ápice da raiz, lá na raiz, e você não está vendo. Aí quando você faz o raio-x, você pode. Aí isso já é um caso de fazer um canal. Quer dizer, tem uma série de maneiras para que você E aí, comece a fazer. puxando o gancho do raio-x, né? É uma ferramenta que eu acho imprescindível em muitos casos, porque, como eu falei no início, né, do podcast, para ficar mais fácil de entender, que existe a coroa, a raiz, e a raiz a gente não visualiza, né, a olho nu. Então, às vezes, como o Charles falou, eu tenho uma lesão ali periapical, né, ao redor da raiz do dente, que eu não vou conseguir ver sem raio-x. Gatos, né, Charles? Gatos com a lesão de reabsorção dentária, que é uma lesão extremamente dolorosa. E muitas vezes, quando você vai fazer o procedimento, a coroa do dente, né, que é a parte externa, ela já está solta. Só que a raiz está toda lá dentro do osso e a gente só vai conseguir ver com o raio-x. E aí requer que a gente faça ali a remoção daquelas raízes, porque se eu tenho um gato com uma lesão dolorosa na boca, ou um complexo gengivite, ou uma lesão de reabsorção, e aquele gato ele está com um processo doloroso, se a gente faz a extração das coroas e deixa as raízes, não vai melhorar. Vai ser aquele gato que não vai comer, vai continuar, né, com muita dor, e aí vai precisar extrair essas raízes. Então, o raio-x ele é fundamental.
E o raio-x que a gente está falando aqui é o raio-x odontológico, Odontológico. certo? O raio-x de crânio, ele serve, mas serve para algumas Algumas patologias, situações. algumas situações, certo? Eu meus pacientes eu tiro ele, não vou dizer de todos, porque como eu já disse, quando vem para mim já são uma situação bem extremas. Mas raio-x de crânio, muitas vezes, como a doutora falou, gato com reabsorção dentária, com complexo gengivite, estomatitis felina. Ah, eu mandei tirar um raio-x. O que foi que fez? Gastou dinheiro. E a gente pega muito, né, às Sim, vezes. Já chega é, com um raio-x de chegou crânio com raio-x de e crânio. muitas vezes o animal precisou ser sedado para fazer o raio-x de crânio. E aí eu olho e digo: "Certo, mas aí eu vou precisar do raio-x odontológico". Porque, o raio-x não que a gente não peça. E aí, é o que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, né, trocando um Umas papo aqui, figurinhas também. umas figurinhas, que a odontologia ela é muito mais do que uma limpeza de dente, né. A odontologia, a gente envolve tanta coisa, e muitas vezes a gente precisa de um raio-x para ver uma ATM, né, uma articulação temporomandibular do animal. A gente precisa de um raio-x porque tem uma suspeita de fratura. Às vezes chega um paciente com fratura já Fratura patológica, ou por patológica. causa de um tumor, ou por causa de uma doença periodontal que Periodontal. evoluiu. É. Quantas a gente não já viu? Eu já peguei muitos animais com doença periodontal avançada e quando vai para a mesa cirúrgica tem fratura Tem fratura patológica. patológica. Fratura É. patológica. E Ou tá aí bem fininho, você vê a Tá mandíbula bem isso, na hora fininha que a que se gente fizer vai qualquer extrair, coisa quebra. fratura, né. Eu E Então o erro não é do médico veterinário que está operando, não, viu. não. O erro foi a demora de ir buscar exatamente. Eu o operei em especialista. Nova York, eu estava numa clínica, dia de quinta era sexta, estava na clínica e a tutora me ligou: "Doutor, ele sangrando pela boca, fui no veterinário, ele disse que era um caso de dente". Eu digo: "Ah, tá certo, mas aí eu posso ser amanhã". "Não, doutor", aí foi aquela eu disse: "Tá certo, então a senhora pode vir que eu estou aqui na clínica tal", a senhora: "Não, mas eu estou, em Porto de Pedra". Eu digo: "Ah, mas como é que a gente vai fazer?". Só eu estou aqui até 5. Se a senhora chegar até 6 eu atendo. Aí ela, graças a Deus, ela chegou e era um York de 14 anos. Quando eu fiz os raios-x, aí foi preciso até fazer um raio-x de crânio desse, Uhum, que eu pensava que era uhum. outras coisas. Aí eu vi o que é que ele tinha, nada na boca, nada na boca, Não tinha mais nada, né. nada, nada, estou dizendo, não era só dente não, Não não tinha tinha nem osso. osso. Tinha absorvido até o Não, osso da mandíbula. tinha mandíbula, parte da mandíbula não tinha, o dente que tinha estava inserido numa partezinha de mandíbula. Só na capinha da Só mandíbula, que né. eu E às que eu vezes fui tirar ali foi eu Às vezes a gente tem que tirar a mandíbula. tem que Quando tirar a tem mandíbula, quando tem um processo infeccioso muito grave, já com fratura, às vezes não tem o que fazer. É remoção da mandíbula, remoção do osso, porque já está bem comprometido, Só não para tem isso, nem gente. Como que é grave, como é, é que permite, né, que um isso, animal chegue num ponto desse? Porque exatamente. para você ter uma absorção óssea, para absorver todo o osso da todos. mandíbula, é porque a infecção foi tão absurda que as bactérias comeram o osso da mandíbula, E né. aí a gente tem que lembrar que, a gente tem cães de raças hoje bem pequenas, né, com uma densidade óssea, assim, bem baixinha, né, um É, cortical óssea bem fininha, e com dentes de raízes enormes. Então, quando você tem uma lise ali óssea periapical nas raízes, você para fraturar é um pulo. E se você não tiver um conhecimento básico anatômico daquele dente, não souber técnicas apropriadas de sim, extração dentária, isso pode acontecer com quem conhece as técnicas, com quem faz o trabalho ali correto. Imagina se você chega e vai fazer de qualquer forma, sem conhecimento, né, daquelas técnicas. Então, para você fraturar, para você causar um dano maior, é muito grande. lembrando bem, Fora o que a gente falou antes das comunicações, né, oronasais, que muitas vezes a gente extrai o dente, mas a perda óssea ela já é tão acentuada que você já tem uma comunicação com o nariz e você tem que fazer um procedimento cirúrgico de fechar ali a fístula, porque senão aquele paciente vai ficar tendo infecções recorrentes. Então tem que ter o conhecimento técnico de fazer E anatômico, né. anatômico, de fazer o procedimento correto, eu já né, não é uma peguei limpezinha de dente. já peguei um caso de um cão de outro York que ele tinha alguns dentes superiores, a comunicação oronasal geralmente a gente pega a parte superior, né, que eu fiquei com medo de o palato cair, porque era uma comunicação só.
Já tinha absorvido tudo ali. Absorver tudo, tudo. É. Parece mentira, até eu não sei nem se eu fotografei, mas até o anestesista que estava comigo disse: "Mas Charles, e aí, vai fazer o quê?" Eu disse: "Ah, rapaz, vamos trabalhar, né, vamos trabalhar". Foi para isso que eu vim, né. Vamos trabalhar. Você segura aí a anestesia e eu vou fazer aqui. Então, vamos lá, vamos passar para A gente já abordou vários a gente já pulou Já aqui pulou, os já assuntos. foi e veio. Mas é bom porque a conversa vai até fluindo, né. até é bom lembrar que todo procedimento odontológico requer material, instrumentação odontológica Adequada. adequada. Não adianta você querer ter, vamos lá, um buticão e um bisturi e querer ser um odontólogo. Não vai ser. Não Existe vai como tentar extrair, não vai é, conseguir, vai ter que chamar. existe, como a doutora Carla disse, existe técnicas de Uhum, extração dentária, técnicas de abordagem, tudo isso existe. Então, se uhum, você não souber fazer, você não vai tirar, vamos supor, um dente canino. uhum. Não tira nunca. É. Não vai tirar nunca. Não É, adianta. tem outra coisa que, já que você puxou por esse lado, a gente já tem que terminar aqui, mas É, já que você puxou por esse lado, além disso, né, dos instrumentais corretos, um local adequado, instrumentais estéreis, né, um procedimento cirúrgico correto, limpo, né, não é que o com... procedimento cirúrgico, a gente chama de sujo, vamos dizer, Aham, contaminado, aham. É uma cirurgia contaminada. É, o nosso material tem que ser contaminado. exatamente. Então isso é É importante, né, tudo ao quando contrário. O centro cirúrgico dele deve estar limpo, os os materiais instrumentais instrumentais estéreis, estéreis, não é porque eu estou o fazendo equipamento adequado para fazer adequado aquele para fazer, trabalho, exatamente. né, então isso Seu tudo paramento, você paramentado sim, adequadamente, certo? boa Então, também. Então, tudo isso tem que ser visto. Quer é. dizer, hoje a gente tem a odontologia veterinária, eu sempre falo da odontologia porque eu só trabalho com odontologia. Uhum. É outra situação. Eu procuro fazer outra situação na odontologia veterinária, né? Eu tenho que fazer, é uma cirurgia. Odontologia veterinária, todo procedimento odontológico é uma cirurgia. É, tanto é que são cirurgiões dentistas, né? Na medicina humana, na odontologia humana, é o cirurgião dentista. Dentista, Não existe odontologia sem é cirurgia. cirurgia. Não existe. A Você não odontologia é uma pode, área da você não cirurgia. pode ser um odontologista ou veterinário ou de cão e gato se você não for um veterinário. Uhum, isso, né, É importante. importante. Então, frisando só e resumindo aqui, né, o animal ele precisa estar apto a passar por um procedimento, ele precisa de exames pré-operatórios para passar por uma anestesia, Isto, ele precisa de um veterinário anestesista para fazer esse procedimento, porque normalmente são cirurgias que demoram muito mais que as cirurgias comuns de corriqueiras, exatamente, e a gente precisa de um veterinário capacitado para fazer esse procedimento corretamente. Então, corretamente. a odontologia veterinária, como a Carla disse aí diversas vezes, não é só raspar o Não, tártaro, não né? Não é é. só raspar a placa bacteriana que Isso. está ali. Então, ela requer toda uma estrutura que você possa fazer isso de forma excelente, né? Então, é isso, né? Agora, só para a gente finalizar, o futuro da odontologia veterinária. Né? Tem alguma coisa de tendência nova? O que é que está acontecendo? Trabalhos novos que falem sobre essas abordagens diferentes? É, eu vejo assim todas as áreas, né, da medicina veterinária em constante evolução, né? E na odontologia a mesma coisa, né? Hoje na odontologia a gente já tem procedimentos, né, de enxertia, que tentam salvar ali alguns dentes que podem ser salvos, os próprios tratamentos de endodontia, né, de canal para conseguir manter, para que o animal não perca aquele dente, mas também não se aplica para todo caso. Cirurgias, né, a laser, porque como a gente falou, né, a odontologia ela vai além de limpeza dentária. Toda a cirurgia que envolve cavidade oral, face, pescoço, muitas vezes, cirurgias de remoção de glândula, salivar, tumores, enfim. São cirurgias, né, e envolvem técnicas, e hoje a gente já tem algumas técnicas com formas Mais, mais mais avançadas, avançadas, isso, com instrumentos e isso, aparelhagem mais avançada. isso, Antigamente a gente não ouvia falar em tomografia, hoje a gente tem exato. procedimentos que a gente não faz. Não só na odontologia, mas em algumas outras coisas a gente faz uma tomografia.
né? Então, já é um grande avanço para a veterinária, isso aí eu acho muito grande. Sim. A odontologia, se você quiser, você pode usar Uhum. o tumógrafo, né? Se você, Muitas vezes. eu acho que até seria Planejamento indicado um planejamento cirúrgico cirúrgico. de um tumor, e você tem aí você vai ter uma margem maior de visualização. Um exemplo, por exemplo, glândula salivar, né? Quando a É, gente chega com aquelas cialoceles que muitas vezes a gente não consegue de imediato definir se é lado esquerdo, lado direito, a tomografia auxilia. Então, hoje a gente já tem métodos diagnósticos muito bons, né? Para planejamento cirúrgico e diagnóstico, né? Dar diagnóstico. e a gente também trabalha até a odontologia veterinária, ela faz tudo que a odontologia humana faz, certo? Ortodontia, faz uma Você prótese. já colocou aparelho em Não, algum não cachorro, doutor? coloquei não, estou querendo. É porque é difícil, né, na É, verdade, aqui no nosso estado, a gente ainda está caminhando, né, na odontologia. Então, algumas coisas, alguns procedimentos, a gente ainda tem uma relutância, De do tutores, né? tutor, Financeiramente, eles não. financeiramente, financeiramente, a questão do próprio colega a, encaminhar, a indicar. ortodontia, ela é um processo igual o do humano. Você vai ter que ir várias vezes, você precisa Tem que ter, tem acompanhar, que né? outros, tem que ter uma equipe, vamos dizer, né? Tem que ter um Uhum, protético. Aí uhum. esse protético ele tem que saber da anatomia Veterinária, né? veterinária, tá? Uhum, Isso tudinho a gente tem que ter, é, fazer esse conjunto para você ter uma boa qualidade no seu trabalho e um uhum, resultado satisfatório, né? uhum. Você pode usar, pode fazer um, não é bloco, a gente antigamente chamava de bloco, é uma prótese, É uma uma coroa, coroa, né. Coroa. uma coroa. Uhum, Hoje você pode fazer. E aham, pode, a coroa é até mais fácil de você fazer, uhum. mas só que E volta requer alguns cuidados é, também. E assim, o humano, você vai chegar pro o dentista chega para a pessoa e diz: "Olha, você tem que evitar certos alimentos", é, né. E às vezes com cão é difícil, é não, um cão que ele por mais que o tutor tente não ofertar nada, ele vai destruir um móvel, ele vai destruir uma grade, ele vai Vai brincar, vai pegar aquele brinquedo, vai morder. por isso que muitas vezes, eu estava infelizmente comentando com a doutora agora, foi que eu peguei um caso, fiz um canal e disse ao tutor, não pode brincar. Ele voltou para mim, olha, doutor, o canal Quebrou. caiu. Não, não caiu o canal, caiu a restauração. E ele quebrou mais o dente. E agora não tem mais o que eu fazer, né? A gente É, vai tem que ter que extrair. extrair, É. né. Então, Então, para encerrar, eu queria que vocês falassem, né, o que é que você acha que é importante tutores, médicos veterinários e estudantes saberem, resumindo, e você também, doutora Carla, fale aí um resumo do que você acha bom, importante o que eu acho ficar que de mensagem, né. todos, né, todos nós devemos saber, tutor, médico, estudantes, estudar mais um pouco. Boa. Isso eu digo ao meu filho, quando estou dizendo isso, eu digo ao meu filho. Você não vai ser um bom veterinário, qualquer profissão. Não vou resumir a veterinária. Qualquer profissão, você só vai ser um bom profissional se você estudar. Né. Se não estudar, você não vai ser mais um, certo? Daí você seguir sua carreira. E os nossos amigos profissionais veterinários também dão uma lida a mais, entender um pouco mais da cavidade oral, da anatomia, dos processos inflamatórios, do que é necessário, certo? E também saber que se eu encaminhar o meu paciente ao outro colega, independente de ser um odontólogo, de ser um gastro, de ser um clínico, eu não estou perdendo meu paciente, eu estou ganhando um paciente. Porque aquele paciente, aquele tutor vai saber que você é um bom veterinário, é um bom profissional, porque ele disse que ele não tinha uma capacidade naquela hora de fazer aquele trabalho, mas o outro teria. Então, quando ele precisar novamente, ele não vai para o outro veterinário, ele vai para você, porque você foi. ele Ético, está né, indicando ganhou o confiança. melhor pro paciente, né. Você ganha a confiança do Confiança. Isso tutor, né. é, Isso. porque eu tenho comigo, a gente nunca sabe tudo. A gente Uhum, vai aprendendo. Hoje eu tenho 63 anos, todo dia eu aprendo. Todo uhum. paciente eu aprendo, né? Todos os colegas eu aprendo. A gente pode aprender com o estagiário, com o estudante, com o profissional mais velho, mas a gente está sempre aprendendo. Troca de conhecimento, Troca de né. conhecimento. Isso. Sempre, sempre, sempre. E sempre lendo. Tem Uhum, dia que eu estou lendo que é doença periodontal, como uhum, ela age, uhum, quantos dentes tem. Tem uhum, dia que a gente está ali lendo. uhum. Tem dia que a gente se aprofunda mais um pouco, procura na internet um Se artigo, se atualizar, né. atualiza melhor, e assim a gente vai. Então, esse é
Eu acho que é A não dica, sei, né? dica que eu dou. A dica. E E não você, tem, doutora? eu sempre tenho também comigo, não tem, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor vamos dizer, do que eu, né? Aqui a doutora Carla trabalha também com odontologia e a gente sempre está trocando figurinha, Sim, sim. sempre, sempre, sempre. Então, um ajudando ao outro. Isso. Nunca deixei de perder cliente e eu acho que ela nunca deixou de perder Também cliente. não. O mercado está aí, eu sempre falo, o mercado ele está aí para todo mundo que se propõe a fazer o trabalho que Ah, seja um bom trabalho, né? E o nosso colega não é nosso inimigo, não, né? O nosso colega não é o vilão da nossa vida. Não, o nosso colega ele está ali para prestar um serviço de excelência, né? Pro paciente, e com isso a gente eleva a nossa profissão, né? Eu acho que a partir do momento que a gente vê o nosso colega crescendo e sendo um bom profissional, ele não tem que enxergar como, ele é um concorrente. Não, ele está elevando o padrão da nossa profissão, né? E isso é bom para todo mundo. Eu acho que eu deixo como mensagem, né? Que eu acho que eu estava conversando com o Fabrício, acho que a mensagem desse podcast tem que ser: odontologia não é só limpeza de dente, né? Odontologia vai muito além disso. Que precisamos, como todos, né? Os clínicos, os especialistas, a gente precisa ter um olhar diferenciado, voltado para as patologias de cavidade oral, de cães e gatos, e muitas vezes requer realmente que a gente tenha um trabalho em conjunto com um especialista, né? Charles me ajuda pra caramba, assim, vários pacientes a gente tem em comum, né, Charles? Que eu, sei. Charles, preciso você aqui nesse paciente. Aí Charles vai lá pra gente e presta o serviço. E assim, agregar, e a gente está ofertando para o nosso paciente, como foi falado, o melhor, né? Então, hoje a odontologia, ela não é feita de qualquer forma, existem técnicas. Eu acho que se você se propõe a fazer, eu quero fazer um tratamento periodontal. Ok, faça o tratamento periodontal. Não necessariamente tem que mandar para Charles e mandar para mim, mas assim, estude, faça um curso, saiba como é feito um tratamento periodontal, saiba o material que você precisa, tenha tudo em mãos. Por quê? Porque aquilo ali é um serviço que você está cobrando por ele, né? Você está cobrando de um cliente um serviço e é uma vida, né? Então, a gente precisa entregar o que a gente está prometendo, né? O que a gente está cobrando, a gente precisa estar entregando. E assim, clínicos, observem, olhem, façam uma boa avaliação da cavidade oral dos pacientes e indiquem de filhote já a escovação, se aprofundem como é feita a escovação, o que é que a gente tem no mercado, né, para ofertar para esses clientes, para esses pacientes, porque quando a gente começa um trabalho de base, quando a gente começa a conversar sobre profilaxia, é melhor para todo mundo, né, para o cliente, para o animal. E o slogan da odontologia humana, eu sempre trago para a odontologia veterinária, que é a saúde começa pela boca. Muitas pessoas da minha convivência sabem, né, que eu sou filha de dentistas, irmã de dentistas, então minha família é pai, mãe, irmã, dentista. Então eu cresci nesse meio da odontologia, e é uma coisa assim que realmente tanto de doença que a gente consegue prevenir fazendo uma boa prevenção odontológica é assim na medicina humana e é assim na medicina veterinária. Então, quando a gente trabalha com prevenção, a gente está trabalhando com o melhor remédio, né? Mais barato e mais eficaz. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer doutor Charles, doutora Carla. Estamos encerrando agora mais um episódio do nosso Esse Papo é o Bicho. Já já tem outra temporada por aí. Tchau, galera.